Comissão de Segurança Pública ouve secretário estadual de Segurança para debater ações que possam reduzir a criminalidade no verão. Comissão de Orçamento aprova projetos da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e do PEDES. Frente Parlamentar de Doenças Raras discute triagem neonatal e importância da ampliação do teste do pezinho. E plenário aprova projeto que pode permitir o uso da Marquês de Sapucaí durante todo o ano. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O estado do Rio tem um déficit de pelo menos 25 mil policiais, segundo informações do recém-empossado secretário estadual de Segurança Pública, Vitor César Carvalho dos Santos. Ele participou da audiência pública da Comissão de Segurança da Alerj nesta terça-feira para debater um plano de ações para reduzir a criminalidade no verão e buscar medidas que tragam mais segurança à população. Ao ser questionado sobre o efetivo policial, o secretário reconheceu que há uma defasagem de cerca de 20 mil policiais militares e 5 mil policiais civis nos quadros da segurança pública, mas que há uma readequação sendo feita para minimizar a sensação de insegurança nas ruas. De acordo com Santos, segurança pública é um dever do Estado e responsabilidade de todos. E a secretaria foi criada justamente com o objetivo de integrar todos os atores do sistema de segurança. Por isso, também estabeleceu uma força-tarefa para unificar as ações e prevenir danos maiores. A gente sabe a escassez, né? O recurso material e humano, ele é finito, e a gente aqui não vai ter o condão de mudar de uma hora para outra a realidade que a gente vive há décadas. Toda força-tarefa, ela tem a visão de quê, né? Todos estarem ombreados. Isso passa pela missão da secretaria, que é a integração. Só que a gente não pode tratar isso de forma casuística. A gente quer isso de forma perene. Então, essas ações, cada ator envolvido nesse processo tem as suas atribuições, as suas responsabilidades, mas pensando junto. Como falou o doutor Temístocles, uniformizar as ações. Isso é importante para que a gente consiga ter uma qualidade de segurança pública melhor para a sociedade. Outros 2 encaminhamentos que surgiram na audiência foram o incremento das centrais de flagrante e a possibilidade de um juizado especial no Leblon para atuação conjunta e em regime de plantão 24 horas durante o verão, sugerido pelo Ministério Público. A deputada Marta Rocha lembrou que as estatísticas de redução da criminalidade não são a realidade das ruas e que, além da subnotificação, há os casos de presos rotineiramente serem soltos nas audiências de custódia. Segundo ela, assim como já acontece em estádios de futebol, poder contar com um juizado especial nesses casos será fundamental para dar um melhor acolhimento à vítima e celeridade e qualidade às instruções criminais. Recentemente, vários casos, que foram apresentados pela mídia, onde houve a prisão, nós identificamos que a pessoa que praticou aquele delito com violência, agredindo as vítimas intensamente, elas tiveram 2, 3, 4, 8 passagens, foram autuadas em flagrante e logo em seguida foram colocadas em liberdade. Então isso não é possível que seja admitido. Claro que a gente respeita a decisão do promotor, a decisão do juiz, mas eu fiquei muito feliz de ver por parte do Ministério Público a incorporação dessa minha sugestão e foi então o primeiro encaminhamento objetivo feito nesta audiência, que é o estabelecimento de uma articulação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e as forças policiais. E utilizar uma expertise já existente, que é a realização do juizado do torcedor. O que eu quero dizer com isso? Hoje, nos jogos, nós já temos a presença do Ministério Público, a presença do Poder Judiciário ao lado das forças policiais. Isso vai dar uma interlocução, isso vai estabelecer uma estratégia de atuação,
O Ministério Público, se não concordar, pode no mesmo momento pedir maiores informações à Polícia Civil. Então a gente vai ter procedimentos policiais examinados de uma forma mais precisa e com maior celeridade. O deputado Rodrigo Amorim criticou a ausência do Executivo Municipal e destacou que a Guarda Municipal pode e deve ajudar nessas ações de menor potencial ofensivo, que hoje muitas vezes são feitas pelo segurança presente. Para Amorim, é preciso que a Prefeitura assuma de fato seu papel no sistema de segurança pública e integre aí as forças de segurança do Estado, conforme já determinou o Supremo Tribunal Federal. Muito do que é responsabilidade no enfrentamento desse dilema é responsabilidade exclusiva da Prefeitura, como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, a questão do ordenamento público de uma forma geral, a questão do primeiro combate a esse crime, que numa primeira análise jurídica é de baixo potencial ofensivo, que poderia ser feito pela Guarda Municipal, que tem homens preparados para isso, mas infelizmente um comando frágil de uma Secretaria de Segurança Pública da cidade do Rio de Janeiro, de Ordem Pública da cidade do Rio de Janeiro, que eu considero a pior secretaria da história. Então, apartados qualquer pensamentos políticos ou qualquer pauta política nesse sentido, o que ficou demonstrado aqui é uma união de forças, independente das matizes ideológicas presentes, mas, infelizmente, constatada mais uma vez, em mais uma iniciativa dessa casa, a ausência da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o que era essencial para a gente poder apresentar propostas concretas, como acabou acontecendo aqui. O presidente da comissão, deputado Márcio Gualberto, fez um balanço positivo da audiência e lembrou que, em relação ao efetivo estadual, já existe um concurso público da Polícia Civil em andamento, além de outros concursados que podem ser chamados para compor a pasta. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o DEGAS, enfim, já tem entregado bastante, mesmo com efetivo aquém daquilo que seria o desejável. Mas há essa preocupação do secretário do governo do estado em aumentar esse efetivo. Nós sabemos que já existem turmas se formando na Polícia Civil, tanto para delegado, como para inspetor, oficial de cartório, investigador, papiloscopista e etc. Nós sabemos que temos um concurso da Polícia Militar que está em curso. Nós temos, por exemplo, concursados de 2014, já passei essa situação para o secretário de Segurança Pública, para que ele possa cuidar. E é uma bandeira da Alerj como um todo, de alguns deputados individualmente, principalmente daqueles da Comissão de Segurança Pública, deputado Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelau e tantos outros, Carlinhos BNH e tantos outros deputados que pedem. Nós já estamos pedindo, inclusive o próprio presidente Bacelar também tem insistido nisso, na importância que essas secretarias chamem urgentemente esses concursados por causa desse déficit que existe. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou por unanimidade os projetos da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e o que cria o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. A comissão foi favorável a quase 3.100 emendas incluídas ao PILOA de 2024, o equivalente a 98% das mudanças sugeridas pelos parlamentares. A nova previsão é de uma receita líquida de 104 bilhões e despesas de 113 bilhões de reais, com déficit de 8 bilhões e meio de reais. O presidente da comissão, deputado André Correia, destacou que os deputados mantiveram a projeção real das receitas que considerou um fato histórico na Alerj. Pela primeira vez, desde que eu estou aqui, nessa casa, desde 1998, pela primeira vez, nós vamos encaminhar ao plenário e, particularmente, com a ajuda de todos, vamos defender que não houve nenhum acréscimo de receita para atender essas demandas. As demandas que chegaram tiveram que cortar num lado ou do outro, mas a gente manter pela primeira vez, por isso todos nós nessa comissão aqui estamos fazendo história, porque pela primeira vez nós estamos mantendo a projeção real das receitas. Ele informou ainda que o aumento de expectativa se deveu ao bom desempenho apresentado no segundo semestre desse ano da arrecadação do Imposto de Transmissões e Doações, o ITD.
O vice-presidente da Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo, disse que também foi incluído um montante de R$100 milhões para despesas com a realização do G20 no ano que vem no Rio. Ele elogiou o trabalho em conjunto das equipes do governo e da comissão para a aprovação do PELOA dentro da realidade do Estado. Em primeiro lugar, destacar e parabenizar o trabalho do secretariado do governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a batuta do governador Cláudio Castro, e o trabalho da Comissão de Orçamento, que contribuiu para que, pela primeira vez, uma peça orçamentária do Poder Executivo não fosse vista ou não seja entendida como algo fictício, mas algo realizável. Muita responsabilidade, o Estado do Rio de Janeiro ganhará muito com essa projeção a partir do ano de 2024 e, com certeza, dentro das dificuldades que nós iremos enfrentar, as previsões do desenvolvimento, enfim, nós temos um Estado que não podemos esquecer que está em regime de recuperação fiscal com a União, mas o papel da Comissão de Orçamento foi fundamental para ajudar o Rio de Janeiro a equilibrar as suas contas e realizar as previsões das peças orçamentárias. Outro destaque no orçamento desse ano foi a inclusão das emendas impositivas com um montante de 0,37% das receitas dos impostos. 30% vão para a educação, 30% para a saúde e os 40% restantes para a indicação e uso livre dos parlamentares. Para o orçamento de 2024, cada deputado terá aproximadamente R$ 2.700.000. O deputado Luiz Paulo destacou outro ponto importante para o orçamento do ano que vem. Estamos aumentando a alíquota do modal do ICMS com mais de 2%, passando de 18% para 20%. Terá uma receita de maio em diante a maior de 1,89 bilhões de reais, não foi lançado no orçamento, porque se lançasse tinha que lançar a correspondente despesa. O orçamento ficou com o mesmo número que chegou, isto é, com um déficit de 8,7 bilhões de reais, para que quando acabar o ano legislativo e esses projetos virarem lei, tudo isso que for de aumento de receita pudesse ser computado, como tudo aquilo também que for de diminuição de receita por benefício fiscal pudesse ser computado, e aí por decreto do Executivo suplementar o orçamento. Durante a sessão extraordinária, os deputados também aprovaram parecer favorável a 206 emendas ao Plano Plurianual, o PPA, para o período de 2024-2027, e mais 50 emendas à proposta que cria o PEDES, Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Uma das emendas foi o do deputado Luiz Cláudio, que inclui as despesas com segurança pública. Não há como pensar o planejamento estratégico de Estado do Rio de Janeiro sem incluir uma missão da segurança pública territorial, né? Porque é o maior dilema que nós estamos vivendo hoje. Tanto é verdade que eu tive que sair da reunião da segurança pública, onde foi convidado o secretário de Segurança Pública, porque a gente quer saber como é que vai ser essa integração dentro do Estado e do Estado com a União, dos Estados com o município, porque essa integração, a política de segurança pública tem sido um fracasso. Apesar de todas as mudanças, a avaliação é que 2024 será um ano difícil para o governo do Estado. É exatamente por isso que a decisão do que foi votado e apresentado hoje aqui nessa comissão será fundamental para mitigar os desafios futuros do ano de 2024 e preparar o terreno para o crescimento para os próximos anos. A Frente Parlamentar de Doenças Raras realizou audiência pública para debater a triagem neonatal. No estado do Rio, a taxa de natalidade em 2020 era de 196.400 crianças no estado. Em recente pesquisa, essa taxa caiu para 192.800 crianças. No Brasil, o teste do pezinho alcança 90% dos recém-nascidos, o que ajuda no diagnóstico de inúmeras doenças. Em 2021,
foi aprovada a lei federal que ampliou para 53 doenças raras diagnosticadas através do teste do pezinho. A reunião desta terça-feira contou com as presenças de médicos especialistas, fisioterapeuta, a subsecretária estadual de Atenção à Saúde e associações ligadas às doenças. Como a lei federal já existe, agora é necessário regulamentá-la. A gente precisa desenhar toda uma linha de cuidado voltada para o programa. Hoje o teste custa aos cofres estaduais R$ 110 por criança, em torno de 2 milhões por mês de recurso do Fundo Estadual de Saúde. A gente precisa, além disso, construir toda a linha de cuidado, contratualizar novos serviços, ter uma perspectiva nos exames confirmatórios, nos eventuais tratamentos, ou seja, é imprescindível que a gente comece a pensar num orçamento e num financiamento de um programa que é um programa vindo do Ministério da Saúde. Com certeza a parte financeira é fundamental, né? Pelo que ela falou, o Estado está custeando agora toda essa questão do diagnóstico, né, do teste, e nós vamos junto com alguns deputados federais e vamos marcar uma audiência em Brasília com o Ministério da Saúde, para a gente poder avançar nesse tema e mostrar para eles a necessidade, né? Isso aí é um clamor da sociedade, principalmente das crianças e dos familiares com doenças raras, para a gente poder resolver essa questão. Isso aqui, o que está acontecendo é um absurdo. Como uma mãe falou que tem um medicamento de 31 centavos que o SUS não disponibiliza porque os laboratórios não produzem por causa do ter lucro. Um dos exemplos de paciente com doenças raras que esteve presente na reunião com a mãe é a pequena Maria Cecília, de 6 anos. Ela tem sintomas autoinflamatórios, que até agora não conseguiu diagnosticar a doença. Com isso, a criança teve 6 vezes meningite e, felizmente, não deixou sequelas. O início do tratamento foi no Rio, mas por falta de um diagnóstico preciso, a família passou a tratá-la em São Paulo, o que a cada 3 meses gera um custo em torno de R$8 mil. A gente começou desde quando ela nasceu o acompanhamento aqui no Rio, né? Mas só que como veio piorando o caso dela, né? Houve a necessidade e a urgência de ir para São Paulo para buscar um diagnóstico e uma qualidade de vida. E hoje, os tratamentos que ela faz é paliativo para controlar os sintomas que a doença em si faz e dá uma qualidade de vida e estamos seguindo buscando um diagnóstico. Ter um diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento. O Estado do Rio tem o laboratório da APAI, como único credenciado pelo Ministério da Saúde para os exames. A boa notícia é que o assunto poderá ser ampliado nos próximos meses. A gente entende a necessidade de novos serviços habilitados justamente para aumentar a eficiência da triagem. Mas a gente tem todo interesse em mais serviços habilitados e hoje o serviço que já está com habilitação em andamento é o da FRJ. Nós precisamos ampliar essa questão do teste do pezinho ampliado, né? O Rio de Janeiro já está no caminho certo, né? Já vem fazendo, pelo que a subsecretária Fernanda falou, em todo o estado do Rio de Janeiro é feito o teste do pezinho ampliado e é encaminhado para o laboratório da APAI, né? E lá é feito o diagnóstico precoce para a gente poder trabalhar essas crianças que necessitam, né? As doenças ditas raras são aquelas que ocorrem em pouca quantidade, certo, na população. Portanto, o nível de conhecimento para o diagnóstico é muito escasso e muitas vezes elas se confundem com várias outras doenças. Portanto, não é raro em doenças raras você ver relatos que demorar anos para que o diagnóstico seja concluído. E muitas vezes, muitos diagnósticos equivocados são feitos durante essa trajetória, o que é chamado odisseia diagnóstica, que pode demorar de 5, 10 anos para que uma doença seja efetivamente diagnosticada. E sem diagnóstico não há proposta de tratamento. Não são apenas os remédios que servem para o tratamento de doenças raras. A fisioterapia, dependendo do diagnóstico, também faz parte, o que leva a um conforto maior para os pacientes. A fisioterapia ela vai ter esse impacto na qualidade de vida, porque quando eu faço diagnóstico precoce e eu consigo ser efetivo com as terapêuticas, eu faço com que eu consiga fazer a caminhada acontecer, eu tenho menos impactos, também no alto custo dos leitos
né, no gerenciamento de leitos, porque ele não fica morador hospitalar. Eu consigo dar melhor mobilidade, levar a criança para a escola e ela tem uma qualidade de vida, na verdade, uma participação social efetiva. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher apresentou nesta terça-feira o relatório das atividades. Um ano de muitos avanços, entre eles a criação da Sala Lilás. No balanço apresentado, o espaço criado para prestar atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas da violência física e sexual mostra o quanto a comissão vem reforçando sua missão de lutar contra desigualdades de gênero, acolhendo, apoiando e orientando as vítimas. Para a deputada Renata Souza, presidente da comissão, a epidemia da violência contra a mulher vem crescendo e é preciso fomentar políticas públicas e parcerias para reverter o quadro atual. Dados do Dossiê Mulher 2023 do Instituto de Segurança Pública do Rio, em 2022, mostraram que a cada hora 14 mulheres foram vítimas da violência. Nós temos uma equipe em que contamos com assistente social, psicóloga e advogada para esses encaminhamentos junto à Defensoria Pública, junto às delegacias. Então a gente conseguiu fazer uma rede de proteção dentro da Assembleia Legislativa. Isso é muito legal e importante para a vida das nossas mulheres. Para vocês terem uma ideia, não existe uma Sala Lilás em nenhuma casa legislativa do Brasil, é a primeira. Então a gente sai na vanguarda de um atendimento em que essas mulheres jamais imaginariam ter dentro do lugar da fiscalização das políticas públicas. Então a gente avança nesse sentido de garantir para essas mulheres mais um espaço onde ela tem um atendimento. Inaugurada em 8 de março de 2023, a Sala Lilás atendeu 162 mulheres em situação de violência, sendo que 58% dos atendimentos foram por telefone e 25% das vítimas eram do interior do estado, o que demonstra um acesso mais viável na capital. O relatório anual também mostrou que foram feitas várias audiências públicas, abordando o crescimento do feminicídio, a violência obstétrica, o impacto do encarceramento feminino e a dignidade menstrual. Visitas técnicas a unidades hospitalares e a penitenciária Talavera Bruce mereceram um capítulo no relatório. A parceria com outras entidades, incluindo secretarias estaduais e municipais, judiciário, universidades e organizações não governamentais, ficou nítida na composição feminina da mesa. Para Flávia Brasil, do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, as ações da comissão representam um avanço. Além de trabalhar coletivamente, monitorando e acompanhando as políticas públicas, a efetivação das políticas públicas, a gente faz um atendimento individualizado às mulheres em situação de violência de gênero. E a partir desse nosso atendimento, a gente consegue diagnosticar onde a política pública está falhando, está deixando de ser efetiva e traz esse aporte para as discussões nas audiências públicas realizadas aqui na Comissão da Mulher. A Major Bianca Neves, da coordenação do programa Maria da Penha, da Polícia Militar do Rio, fez um balanço positivo do trabalho nos últimos anos, dando assistência a 60 mil mulheres e convocou todas a acessar o aplicativo Rede Mulher, que teve 30 mil downloads este ano, contribuindo para a redução da violência doméstica. Nosso aplicativo se chama Rede Mulher. A gente usa a tecnologia a favor das mulheres para enfrentar a questão da violência. Dentro desse aplicativo, nós temos vários equipamentos. Através dele, a mulher pode estabelecer quais são os seus 3 guardiões. Isso é muito importante nas áreas com território conflagrado, no qual, às vezes, a corporação não consegue chegar de forma imediata, mas ela consegue eleger ali 3 pessoas de sua confiança que vão receber essa mensagem de que eu estou precisando de ajuda, eu estou nesse lugar. Através do aplicativo, ela consegue ver, através de sua localização, qual rede de apoio ela tem nesse local que ela está, porque muitas das vezes os problemas que envolvem violência doméstica é o desconhecimento dos equipamentos públicos que nós temos à disposição dessas mulheres. Através do aplicativo também, a mulher ela pode pedir uma medida protetiva de urgência, ela pode fazer um registro online. Então esse equipamento ele engloba várias ferramentas de ajuda, de auxílio a essa mulher. Sobrevivente da violência doméstica, Michele Soares participou da audiência, contando sua experiência e emocionando todas as pessoas presentes. Ela agradeceu à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj pelo atendimento atencioso que recebeu. Eu tenho muito a agradecer, à equipe da Sala Lilás,
a comissão, né, que teve essa ideia promissora de abrir essa sala aqui para atendimento, para ampliar essa rede de atendimento às mulheres. Eu ainda sou atendida, né, por essa equipe multidisciplinar, é uma equipe com psicóloga, assistente social, tem toda a parte do direito também, e elas falam com toda a rede, né, fazem os encaminhamentos necessários. Eu tenho a agradecer porque sou uma sobrevivente, né, como disse, e consigo manter a minha vida estudando, trabalhando, cuidando do meu filho, tentando aí me desvencilhar de todo esse processo de violência. Como eu disse, é um caminho árduo, né? A gente não tem como romantizar isso, mas saber que você tem uma equipe, uma rede que você pode contar é muito importante. Só tenho a agradecer. O relatório ainda incluiu ações da comissão como o Diploma Mulher Cidadã Leolinda de Figueiredo Daltro e as atividades do Outubro Rosa, além de enfatizar o número do teleatendimento da Sala Lilás, pelo 0800 282 0119. O plenário aprovou o projeto que revoga um decreto de 1975 para permitir que a Marquês de Sapucaí, o sambódromo, seja utilizada durante todo o ano e não apenas no Carnaval. Acompanhe tudo o que foi discutido nesta terça-feira. Nesta terça-feira, no início da sessão plenária, o deputado Tiago Galhaço entregou uma moção de congratulações e aplausos ao empresário Marcelo Benchimol, agredido em Copacabana na semana passada ao tentar impedir um assalto. Já recuperado das lesões, o empresário pediu mais atenção da segurança pública para o bairro, que tem muitos idosos e recebe turistas durante todo o ano. No verão, a coisa se torna muito difícil. Pessoas vêm, fazem a baderna que querem fazer, vem a polícia, conserta e aí termina o verão. Vem o próximo, acontece a mesma coisa. Eu gostaria que isso fosse uma coisa constante, deixar Copacabana bonita como ela é, um bairro espetacular, pessoas maravilhosas e um centro de idosos no Brasil. Então, devíamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Já que se faz muitos eventos em Copacabana, o cuidado ainda devia ser triplicado. Os parlamentares analisaram a mensagem do governo que confirma o protocolo de intenções firmado entre o Rio e os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, para criar um consórcio de integração dos estados do Sul e Sudeste do Brasil. O objetivo é estabelecer relações de cooperação federativa para a gestão de serviços públicos e firmar compromisso para a redução das desigualdades sociais e regionais. Na mensagem, o governo ressalta a importância da participação do Rio de Janeiro, lembrando que o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, o COSUD, é uma iniciativa que se alinha às melhores práticas de gestão governamental. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Também discutida a mensagem que altera a lei que criou o Fundo Orçamentário Temporário, uma contribuição que deve ser paga pelas empresas que recebem incentivos fiscais do Estado. A ideia é excluir a indústria de carnes e derivados, como os frigoríficos, da obrigatoriedade de depósito no fundo. A proposta aprovada segue para análise do governador. Proposta da deputada Dani Monteiro cria o programa de registro de patrimônio vivo da cultura fluminense. O objetivo é reconhecer, incentivar e impulsionar a atuação de pessoas consideradas detentoras da cultura popular. Os escolhidos através de chamamento público serão incluídos em uma lista como patrimônio vivo da cultura fluminense, após análise da Comissão Estadual do Patrimônio Cultural e Material do INEPAC. Para se inscrever, a pessoa deve residir há mais de 20 anos no Estado, comprovar participação em atividades culturais há mais de 20 anos, comprovar relevante saber ou fazer, ter o reconhecimento público da comunidade, ter o conhecimento indispensável à transmissão do saber e estar capacitada a transmitir conhecimento. O objetivo principal do programa é conceder bolsas mensais de 2 salários mínimos para os autores e detentores do conhecimento das manifestações culturais. O texto aprovado segue agora para análise do governador. Conheci diversos mestres de folia no nosso sul fluminense, Médio Paraíba.
Conheci muitos mestres do jongo, do caxambu na nossa Costa Verde, bem como mestres de cultura popular como maracatu, boi pintadinho, boi amoroso lá no nosso noroeste fluminense. A ideia é que esses mestres possam se inscrever juntamente à Secretaria de Cultura, que disponibilizará um edital próprio sobre o chamamento, quantas vagas serão oferecidas naquele determinado ano e os critérios de elegibilidade para essas vagas. A própria Secretaria de Cultura fará a seleção entre esses nomes e conferirá, a partir do Fundo Estadual de Cultura, essa aposentadoria e essa pensão a esses mestres. Também foi votada a proposta que obriga as operadoras de internet e TV por assinatura a oferecer atendimento presencial aos consumidores. A medida apresentada pelo deputado Márcio Canella determina que as empresas devem manter um espaço físico de atendimento nos municípios com população superior a 100 mil habitantes, podendo centralizar os atendimentos por regiões para atender municípios vizinhos com populações menores. A proposta também prevê um prazo máximo de 180 dias para a adequação da norma. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. E pode ser criado no Estado um cartão de saúde digital para armazenar informações básicas de saúde de alunos matriculados em escolas públicas e particulares do Estado. O cartão deve conter dados da carteira de vacinação, tipo sanguíneo, alergias, doenças genéticas, entre outras informações de saúde do estudante. De acordo com a proposta do deputado Marcelo Dino, o documento precisa ser apresentado no ato da matrícula. O projeto recebeu 2 emendas e foi enviado para as comissões. Pessoas com doenças raras vão ter prioridade na tramitação de procedimentos administrativos em órgãos públicos do Estado do Rio. O projeto da deputada Marta Rocha recebeu 1 emenda e vai ser analisado pelas comissões. A proposta do deputado Júlio Rocha determina que todas as unidades escolares do Estado, públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico escolar dos alunos em português e em inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos estudantes que desejam estudar fora do país, fazendo com que eles deixem de ter custos extras para traduzir esses documentos. O projeto tem como base um relatório apresentado pela Unesco, que mostra o Brasil entre os 15 países que mais enviam alunos para o exterior. Atualmente, mais de 88 mil brasileiros estão matriculados em instituições estrangeiras. A proposta foi aprovada e precisa passar por mais uma votação no plenário. Espaços das escolas da rede pública estadual de ensino podem ser utilizados para ações de combate à insegurança alimentar e nutricional. É o que diz a proposta do deputado Yuri, analisada em primeira discussão. A ideia do parlamentar é aproveitar os espaços para projetos de cozinhas comunitárias e para garantir a sustentabilidade de ações de combate à fome realizadas por organizações sem fins lucrativos e associações de moradores. De acordo com o texto, os espaços podem ser integralmente cedidos aos fins de semana e compartilhados nos dias letivos. O projeto foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. Na sessão extraordinária foi votado o projeto que revoga um decreto de 1975 para permitir que a Marquês de Sapucaí, onde fica o sambódromo, seja utilizada durante o ano inteiro e não apenas durante o carnaval. O decreto transferiu a administração do espaço do Estado para o município do Rio. De acordo com o deputado Rodrigo Amorim, autor da proposta, com a revogação deste domínio, o potencial econômico da região pode ser explorada, garantindo um aumento de arrecadação para o Estado. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. O projeto visa rever o chão do sambódromo. Na verdade, o espaço físico do sambódromo, que é terreno do governo do Estado, que foi construído com recursos públicos do governo do Estado do Rio de Janeiro e que, num determinado momento, em 1975, através de um decreto-lei, ele teve o domínio transferido à Prefeitura do Rio de Janeiro. Os decretos-leis eles foram absorvidos pelo ordenamento jurídico, pós-Constituição Federal e Estadual, e, portanto, uma lei ordinária proposta por qualquer deputado tem o condão de rever, revogar, alterar esses dispositivos. O projeto pretendeu revogar esse decreto-lei que transferiu o domínio para a Prefeitura. Também foi discutida a proposta do deputado Luiz Paulo, que regulamenta o poder de polícia que deve ser exercido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Entre os objetivos do poder de polícia estão proteger, defender e conservar o meio ambiente,
monitorar a exploração e conservação dos recursos naturais, prever a correção de falhas e garantir o diálogo com empresas petrolíferas, controlar atividades que representem risco à vida e ao meio ambiente, proteger a saúde, o bem-estar e a segurança da população e proteger as atividades econômicas e sociais da região, entre outros. O texto, que também estabelece a cobrança de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. O combustível fóssil hoje é uma ameaça ao equilíbrio climático. Esse desequilíbrio climático tem abalado a todos nós. Acabamos de ver nesse final de semana Angra sofrendo com isso. E é muito difícil fazer a fiscalização ambiental nas plataformas continentais. Como é que você chega lá? Só de helicóptero, né? E bons helicópteros. Né? E o INEA tem helicóptero? Não. Tem pessoal suficiente para isso? Também não. Então essa taxa está criada com essa característica, deste poder de polícia que é de competência do Estado. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.